Capítulo 836. O ar roxo vem do leste. Tradução do Coan. Revisão Ed Padrim. O tempo passou lentamente. De manhã à noite, da tarde para a manhã. Os palácios do clã abandonado por Deus foram banhados sob uma luz suave, resplandecente como o ouro brilhante jade. Sob os feitiços que cobriam a terra, todos os tipos de belas flores e árvores raras cresciam, trazendo uma atmosfera pacífica para o lugar. Mas essa era apenas a aparência externa. Na verdade, todos os membros do clã abandonado por Deus estavam em alerta máximo para evitar a ocorrência de um possível acidente. Especialmente os dois grandes anciãos e o patriarca Shibai, eles estavam completamente concentrados em sua tarefa e não estavam mais relaxados do que Li Ming. As 3 esferas de apoio continuaram por 1 dia e meio até agora. Mesmo que os 3 tivessem um cultivo profundo, eles ainda precisavam ocasionalmente parar e suplementar sua energia. Ping. Ping. As 2 pílulas da transformação divina na mão de Li Ming perderam seu esplendor, quebrando em pó medicinal. Li Ming não engoliu diretamente as pílulas da transformação divina e, em vez disso, usou os pontos de acupuntura de suas mãos para absorvê-las. Embora isso pudesse desperdiçar grande parte da eficácia das pílulas da transformação divina, a vantagem disso era que Li Ming não tomava as toxinas da pílula. No período crítico da destruição da vida, qualquer energia impura que ele absorvesse teria um fator desconhecido. Li Ming não foi suficientemente ganancioso para correr esse risco apenas por um pouco mais de poder. Após 40 horas, toda a energia das 2 pílulas da transformação divina foi comprimida no Dantian de Li Ming. O Dantian de Li Ming estava agora cheio até certo ponto além da imaginação. Até mesmo o segundo núcleo rotativo dentro dele tinha se tornado do tamanho de uma noz. Essa energia comprimida criaria uma pressão extremamente alta. Se um artista marcial comum no reino núcleo rotativo tivesse tanta verdadeira essência dentro de si, seu Dantian já teria explodido. Mas Li Ming, por ter aberto 3 dos 8 portões internos escondidos, seu corpo estava se aproximando a chegar ao nível de um tesouro de grau celestial de nível baixo. Esse grau de energia ainda estava longe de ser suficiente. Com um pensamento, aquele pequeno pedaço de pedra de essência espiritual de nível alto voou e se fixou na testa de Li Ming. A energia pura sem fim do mundo começou a surgir incessantemente em Li Ming. Os vários selos e runas daquela pedra de essência espiritual de nível alto começaram a fluir constantemente em sua superfície, como se tivesse vindo à vida. Esta era uma fonte de energia que continha um traço das leis do mundo. Esta era a essência mais destilada de uma mina de pedras de essência espiritual. Representava a energia mais forte que poderia ser produzida naturalmente dentro da terra do continente da queda do céu. Shibai e os 2 grandes anciões ficaram de guarda ao lado, seus corações apertando quando viram esta cena. Esse jovem rapaz era o mesmo que um monstro. O Dantian em seu corpo era como um oceano sem fim, capaz de conter quantidades ilimitadas de energia. Shibai olhou para as 2 caixas de jade na frente de Li Ming. Uma delas foi aberta, contendo uma esfera de vidro do tamanho de um ovo de pombo que continha uma energia ainda maior do que uma pedra de essência espiritual de nível alto completa. Mas a última caixa de jade, porque estava selada, Shibai não sabia exatamente o que havia dentro dela. Mas ele tinha a sensação de que seu conteúdo era absolutamente mais valioso do que a esfera de vidro verde. Shibai respirou fundo o ar frio. Esse garoto é realmente humano. O potencial que ele precisa para avançar para a destruição da vida é maior do que alguém necessita para avançar para o reino mar divino. Shibai simplesmente não conseguia imaginar o que aconteceria quando o Dantian de Li Ming fosse preenchido pela energia das 2 últimas caixas de jade. A noite passou em paz. Ao romper da aurora, com um som alto de K, a pedra de essência espiritual de nível alto na testa de Li Ming se partiu ao meio. O sol nasceu no leste, seguido por um leve brilho roxo que se acumulou sobre as vastas cadeias de montanhas. A luz do sol brilhou através da névoa de luz do reino dimensional, iluminando o mundo. As leis de um reino dimensional eram semelhantes às do universo sem fronteiras. Não faltava a luz das estrelas ou a luz do sol. Yang Yun olhou para o sol roxo que se erguia no leste e murmurou: o ar roxo vem do leste.
Este é um presságio auspicioso dos céus. Lin Lanjan já atingiu o trecho final. Talvez esta noite, ele começará a desintegrar sua forma mortal e realmente avançará à destruição da vida, formando seu corpo espiritual. Eu espero ver o que exatamente será o resultado disso. Ele estendeu a mão e 2 dragões de inundação começaram a puxar uma carruagem divina dourada para o céu. Yang Yun lentamente subiu, suas roupas tremulavam ao vento enquanto ele pisava no vazio, descendo silenciosamente na carruagem divina como um imortal descendo dos céus. Eu certamente não posso perder esses tempos prósperos. Enquanto isso, no nível mais alto da torre flutuante do reino divino de Azura, o imperador divino do reino divino de Azura de manto preto estava de pé na janela, contemplando seu rosto enquanto olhava para o palácio dos anciãos e a auspiciosa luz roxa que pairava sobre ele, banhando toda a terra com a luz solar sem fim. De pé não muito longe dele estava uma garota vestida de roxo. Essa garota era extremamente alta, apenas algumas polegadas mais baixa que o imponente imperador divino do reino divino de Azura estando de pé. Em particular as pernas dela. Ambos eram retas e esguias, quase o dobro do comprimento de seu corpo. Seus tornozelos brancos estavam expostos sob a bainha de seu vestido roxo, fazendo-a parecer exuberante, transmitindo uma sensação de beleza e poder. O imperador divino do reino divino de Azura ficou ali por meia hora. A garota vestida de roxo também esteve quieta durante esse tempo. Sua pele parecia condensada a partir de um creme feito de pérolas e seu nariz e as feições eram perfeitamente bem proporcionadas, dando-lhe uma aparência quase perfeita. Seus lábios vermelhos brilhantes transpareciam uma sensação maligna, fazendo parecer que ela estava fora de alcance. Neste ponto, o imperador divino do reino divino de Azura de repente disse, Yaoi, Lin Lanjan começará a formar seu corpo espiritual esta noite. Para você, ele será a primeira batalha desde que você foi revelada, bem como a batalha mais importante que você já enfrentou. Pode ser um pouco prematuro para você, mas isso também significa que esta é uma ótima oportunidade e um desafio para você também. Sim, Sua Majestade Aotia. A voz da garota vestida de roxo era fraca e elusiva, como se sua voz fosse uma melodia clara vinda de um horizonte distante, trazendo consigo nem mesmo o mínimo de emoção. Ela era Situ Yaoi, o gênio oculto do reino divino de Azura. Situ Yaoi nasceu com um Dantian extremo violeta. Sua capacidade de armazenar a verdadeira essência era várias vezes maior que a de um artista marcial normal e até tinha uma qualidade especial. Esse tipo de Dantian também era conhecido como um Mar Roxó. Por causa de sua existência, bem como a origem de Situ Yaoi como descendente direta do clã do imperador, essa era uma combinação extremamente rara de circunstâncias. O clã do imperador divino do reino divino de Azura colocou Situ Yaoi na mais alta ordem de importância. Os eventos que levaram ao seu nascimento foram estritamente protegidos e depois foi declarado ao mundo que ela havia morrido no parto. Em vez disso, eles secretamente a transferiram para o reino místico Azura, onde ela havia sido recebida como a última discípula de um grande príncipe naquele mundo oculto. Depois de alcançar o reino Xiantian, Situ Yaoi saiu em aventuras. Embora ela tivesse potências atrás dela em segredo, ela não sabia de tudo isso. Ao passar por muitos perigos e provações, sua força no momento superava em muito a de um artista marcial em seu mesmo nível. Situ Yaoi estava na 7ª etapa da destruição da vida e seu cultivo estava apenas aumentando. Já havia sido decidido secretamente que ela seria a próxima candidata ao trono do Imperador Divino. No entanto, significava apenas que esta notícia foi mantida em segredo, resultando em muitos príncipes como Situ Xuan permanecendo na escuridão, continuando sua luta sem sentido para se tornar o príncipe herdeiro. Nenhum deles estava ciente de que Situ Yaoi havia prendido há muito tempo a posição de sucessora. Você é o maior talento que o meu reino divino de Azura viu nos últimos 1000 anos, assim como a única júnior a ter alcançado a 7ª etapa da destruição da vida. Infelizmente, depois de chegar à 7ª etapa da destruição da vida, tive que parar sua reclusão mais cedo e tirar você antes que seu cultivo pudesse se estabilizar. Isso provavelmente atrasará sua entrada no reino mar divino por mais 1 ou 2 anos. Mas isso não importa.
Lin Langyan é uma existência com um grande destino em seu corpo. Ele é um verdadeiro filho orgulhoso do céu. Derrote-o, herde seu destino e esse ganho será imensamente maior do que qualquer perda que você possa ter. Sim, Sua Majestade. Situ Yaoyui disse sucintamente. Ela olhou na direção do Palácio dos Anciãos, calma e firme, dizendo, eu vencerei. Bom. Quando concordei com a batalha contra Lin Langyan, já havia decidido revelar-te. Somente seu Dantian extremo violeta inato poderá conter seu destino de se tornar um imperador. Não apenas você deve ganhar, mas você deve ganhar com poder e graça esmagadores para que você possa pavimentar seu próprio caminho em se tornar uma imperadora inigualável. O imperador divino do reino divino Azura olhou para Situ Yaoyui com uma luz complexa em seus olhos. Somente através de um batismo de sangue e através das batalhas poderíamos verdadeiramente governar o mundo. Tempo passou. Mais e mais artistas marciais ficaram sabendo que esta noite seria quando Li Ming finalmente começaria a formar seu corpo espiritual. Embora o clã abandonado por Deus não quisesse divulgar essa notícia, esse tipo de assunto também não podia ser ocultado. Isso porque, quando um artista marcial tentava atravessar para a destruição da vida, eles precisavam absorver uma enorme quantidade de energia de origem do céu e da terra. Quando isso acontecesse, todos os tipos de grandes e pequenos vórtices de energia de origem do céu e da terra começariam a aparecer nos céus acima do Palácio dos Anciãos. E apesar da matriz seladora dos céus ser tanto uma matriz defensiva quanto ofensiva, ela ainda não impediria a passagem da pura energia de origem do céu e da terra. Este assunto seria conhecido por todos, mais cedo ou mais tarde. Foi só que alguns mestres descobriram isso muito mais cedo do que outros. Rapidamente, a notícia de que Li Ming estaria formando seu corpo espiritual se espalhou como fogo. De 1 para 10, de 10 para 100, mais e mais multidões de heróis começaram a se reunir em volta do Palácio dos Anciãos. Dos céus, parecia que todo o Palácio dos Anciãos estava cercado por uma multidão enorme. Ouvi dizer que o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas também foi assistir pessoalmente a Lin Langyan avançar para a destruição da vida. Ouvi dizer que ele até presenteou ele com 2 pílulas da transformação divina. Eu não tenho ideia se isso é verdade ou não. Que bobagem, claro que é verdade. Esse assunto não é mais um segredo. São 2 pílulas da transformação divina. Isso não é apenas um desperdício de um tesouro celestial? E é só por avançar para a primeira etapa da destruição da vida. Eu me pergunto exatamente o que ele precisará para avançar no reino mar divino. Um artista marcial na destruição da vida de uma seita de 5º grau disse, um pouco de acidez em sua voz. Ele poderia ser considerado um talento-chave que estava sendo criado em sua seita de 5º grau, mas para ele, uma pílula da transformação divina não passava de uma lenda. Este tipo de pílula tinha um valor de mais de 300.000 pedras de essência espiritual. Para uma potência comum nas etapas da destruição da vida, esse era um luxo para sempre fora de seu alcance. Mesmo um mestre entre os 200 melhores do mandato do céu ficaria triste ao comprar uma pílula da transformação divina. Agora, Li Ming realmente usara 2 para avançar à destruição da vida. Claro que esse artista marcial ficou com ciúmes. Aos seus olhos, isso era apenas um desperdício. Ei, talvez o cultivo de Lin Langyan não seja o suficiente e ele precisa depender daquelas pílulas da transformação divina para aumentar vigorosamente a energia em seu Dantian até que seja suficiente para desintegrar seu corpo. Caso contrário, não importa o quão rico Lin Langyan seja, ele ainda não desperdiçaria tais tesouros. Dos maiores talentos que naturalmente cultivaram ao ponto de avançar para a destruição da vida, qual deles não o fez tão facilmente? Quanto ao uso de uma pílula da transformação divina para avançar à força quando seu cultivo não é suficiente, isso só podia prejudicá-los, simplesmente não haveria benefícios para essa pessoa. Se Lin Langyan tiver que usar 2 pílulas da transformação divina, definitivamente tem que haver alguma outra razão para ele fazer isso. Eu também acho estranho. Eu me lembro que Langyan já roubou uma pílula da transformação divina do reino divino Azura, mas ainda não a usou, porque seu cultivo não aumentou.
Eu estimo que Li Ming esteja sendo forçado pelo reino divino de Azura, e já que ele não acredita demais em suas chances, ele usará as 3 pílulas da transformação divina completamente para avançar à destruição da vida. Não se esqueça que Lin Lanjan não é tão velho, ele não pode ter alcançado o nível avançado do reino núcleo rotativo há muito tempo. Mesmo um gênio não pode avançar do reino núcleo rotativo para a destruição da vida tão rapidamente. Impossível. Se seu cultivo não é o suficiente e ele quer depender de forças externas para avançar para a destruição da vida, então não é apenas extremamente arriscado, mas fará com que sua base seja instável. Esse é o maior pesadelo para um dos melhores talentos. Ter uma base instável ainda é melhor do que perder sua vida. Caso contrário, que poder teria Lin Lanjan para lutar contra todas as potências da destruição da vida do reino divino de Azura?